Vamos falar hoje de uma coisa, no mínimo curiosa. Pensa só, bem no meio da Bíblia, existe um livro que soa como um poema de amor super apaixonado, sabe? Extremamente humano. Então, a grande questão é essa, né? Como é que se lida com um texto que é, ao mesmo tempo, sagrado e, olha, muito, mas muito erótico? Essa pergunta é o que vai guiar toda a nossa análise. Ela nos joga bem no olho do furacão. Bom, para começar a entender isso, a gente precisa falar do Cântico dos Cânticos. Ele é um livro diferente de tudo. Ele não tem rodeios, fala de paixão, de corpo, de desejo, de uma forma super direta. E o mais maluco, não tem nenhuma menção clara a Deus. Dá para imaginar a confusão que isso gerou por séculos sobre como interpretar um texto desses, né? E para ver esse conflito acontecendo na prática, nada melhor do que comparar duas traduções, duas visões de mundo bem diferentes. A gente vai ver como a cabeça de quem traduz pode acabar criando dois livros completamente distintos a partir do mesmo texto original. De um lado, então, a gente tem uma tradução com um viés religioso claro, pensando em um público de fé. A ideia aqui é que o poema é uma grande alegoria do amor de Deus pelo povo de Israel. E do outro lado, uma tradução literária feita pelo poeta Haroldo de Campos, que foca totalmente na beleza do texto, na parte física, na sensualidade. Ok, agora a coisa fica interessante. Vamos ver como essas duas visões se chocam na prática. A gente vai analisar alguns versos específicos para ver como a escolha de uma única palavra pode mudar a história inteira. Olha só esse primeiro exemplo. No original em hebraico, a protagonista feminina faz uma declaração bem forte sobre si mesma. Vamos ver como essa frase tão direta chega pra gente em português. Nossa, a diferença é brutal, né? Pensa só, uma tradução diz, sou morena, porém aprazível. A outra, sou negra e beleza pura. São duas personagens completamente diferentes que nascem dessas duas frases. E aqui a gente vê o poder da tradução. A versão religiosa não só clareia a pele da personagem de negra para morena, como ela troca o e por porém. E esse porém é crucial. Ele sugere uma oposição, como se a beleza existisse apesar da cor da pele. Já a versão literária mantém o e. Negra e beleza pura. É uma afirmação de identidade sem contradição nenhuma. Vamos para mais um exemplo que a coisa fica ainda mais clara. Agora é um elogio que o amado faz para ela. A palavra original em hebraico é sussá, que se refere a uma égua. E olha só o que acontece na tradução. A religiosa transforma a uma égua em aos cavalos. Sai do feminino singular e vai para o masculino plural. Uma mudança que parece pequena, mas o impacto é enorme. E por que isso importa tanto? Porque a palavra égua, no contexto original, carregava um simbolismo gigantesco de fertilidade, de poder feminino, quase divino. Ao trocar por cavalos, a tradução religiosa meio que neutraliza a imagem. Tira a carga sexual, deixa a coisa mais genérica. Já a tradução literária mantém essa imagem potente, específica e bem feminina. Beleza, próximo round. Agora a cena é a mulher procurando o amado dela durante a noite. O original hebraico é bem específico sobre o lugar onde ela está, usando a palavra al-miskavi. E a tradução? Olha a diferença. A religiosa diz que ela procurou em minha casa. A literária diz em minha cama. De cama para casa. Parece pouco, mas muda absolutamente tudo na cena. Por quê? Vamos combinar? Procurar alguém na cama carrega uma intimidade, um desejo físico, uma urgência que procurar na casa simplesmente não tem. A tradução religiosa, ao mudar o cenário, esfria o erotismo da cena. De novo, é uma pequena escolha que suaviza o poema. Vamos para o último exemplo direto do texto. Agora é uma descrição do corpo do homem, mais especificamente da boca dele. A palavra em hebraico é ricô. É impressionante. Uma tradução transforma uma parte do corpo em uma qualidade abstrata. O céu de sua boca contra o seu falar. Aqui fica muito claro um padrão, né? O original está falando de algo físico, o céu da boca. A tradução literária mantém isso, é sensual, é tátil. Já a tradução religiosa pega essa parte do corpo e transforma numa qualidade abstrata, o falar. O foco sai do corpo e vai para algo mais etéreo. É uma estratégia consistente. Certo. Depois de ver tudo isso, qual é a grande conclusão? O que esses exemplos todos nos mostram sobre o poema e principalmente sobre o ato de traduzir? Olha esse número. A análise que deu origem a esta discussão mostra que, de 31 passagens eróticas bem importantes, a tradução religiosa suavizou 14 delas, quase metade.
Isso não acontece por acaso. É uma escolha clara, uma decisão editorial que reflete uma visão de mundo. Então, no frigir dos ovos, o que a gente tira disso tudo? Que a visão de quem traduz age como um filtro poderosíssimo. A tradução religiosa vai sempre puxar para o lado alegórico, suavizando o que é físico. A tradução literária vai na direção oposta, querendo ressaltar a paixão humana. No fim das contas, o que chega para quem lê nunca é o texto puro, é sempre uma interpretação. E essa discussão toda vai muito além desse poema antigo, claro. Ela é, na verdade, uma baita lição sobre a importância de ler as coisas de forma mais crítica. Porque a real é essa. Toda tradução é uma interpretação. Existe sempre uma mão invisível ali. De quem traduz, de quem edita, que está moldando a história antes mesmo dela chegar às nossas mãos. Nenhum texto é totalmente neutro. Então fica aqui a reflexão final. Da próxima vez que se lê um livro traduzido, qualquer um, vale a pena se perguntar que escolhas, que filtros, que visões de mundo já atuaram nesse texto antes de eu sequer começar a primeira página. É uma pergunta que muda completamente o jeito como a gente lê.